Jovem de 23 anos é vítima de sequestro em Rio Claro. Jovem foi abordada por 3 criminosos próximo ao Lago Azul e liberada apenas durante esta manhã, depois de saque bancário. Umidade relativa do ar baixa e queimadas em diversos pontos prejudicam a cidade de Rio Claro. No Santa Elisa, homem é flagrado com 2 menores vendendo drogas. Depois de derrota no final de semana, Rio Claro Basquete já inicia a preparação visando o jogo contra o líder do Paulista na quinta-feira. Com tombamento, o Jardim Público de Rio Claro passa a ter a sua história preservada. Boa tarde. Situação crítica vista em diversos pontos em Rio Claro. Com o tempo seco, aumentam as queimadas. E ontem, uma vasta área de mata foi queimada à margens da rodovia Nicolau Marrote, na entrada do distrito de Ajapi. Equipes de Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionadas por volta das 11 horas da manhã para combater o fogo, que se alastrava rapidamente devido aos ventos, chegando a atingir algumas árvores. A fumaça podia ser vista de longe devido à sua intensidade. Viaturas da Guarda Civil também foram acionadas para auxiliar no trânsito, já que a visibilidade foi prejudicada na pista, que precisou ser interditada algumas vezes para evitar acidentes. Os trabalhos contaram também com o apoio de caminhões-pipas de empresas próximas. As chamas só foram controladas na parte da noite, após mais de 8 horas de muito trabalho das equipes. Ao todo foram queimados, 900 mil metros quadrados, o equivalente a 26 hectares. O que precisa ser apurado agora é se esse incêndio foi criminoso ou não. E este não foi o único não. Mais um incêndio foi registrado no início da noite de ontem, desta vez num terreno na Rua 14 com a Via da Saudade. Quem passou pela Rua 14 no início da noite de segunda-feira vivenciou essa situação. Muito fogo no terreno que existe no local. As chamas chegaram a passar a altura do alambrado, colocando em risco a rede elétrica, podendo causar um dano ainda maior. Uma grande cortina de fumaça se formou na região, dificultando a visibilidade dos motoristas que passavam pela Rua 14 e Via da Saudade. Uma área muito grande e não tem como falar que não foi criminoso. A gente está vendo que isso foi criminoso, mais de uma pessoa, pelo tamanho do fogo, foi cercado por igual. Além dos prejuízos para o trânsito e também para a qualidade do ar, já que a fumaça aumenta a poluição, a fauna mais uma vez sofreu as consequências da ação humana. No terreno, haviam vários ninhos de coruja. Tentei salvar o ninho das corujas com os filhotes, mas não consegui não. Tinha uns 6, 8 filhotinhos de coruja no buraco, mas não deu, não consegui. O fogo já estava se alastrando. E as queimadas em 2014 já superam em 159% as registradas em todo o ano passado. Nos últimos dias, a umidade relativa do ar registrada no município está em média na casa dos 26%. Além dos prejuízos para a saúde, a ação é crime ambiental. Rio Claro em estado de atenção. A umidade relativa do ar está abaixo de 20%. No fim de semana, chegou a 14%. Ontem à tarde, a 17%. Mesmo assim, falta conscientização dos moradores que insistem em atear fogo em mato. Ontem foram 2 incêndios de grandes proporções. Um deles na hora do almoço na zona rural e outro já no início da noite no bairro do Estádio. As chamas podiam ser vistas de toda a cidade. A alta temperatura dos últimos dias, somada à baixa umidade e ao vento, só favorece a propagação do fogo. Nós estamos aí com mais de 15 ocorrências nos últimos 2 dias e um total aí de 67 atendimentos realizado pela Defesa Civil até agosto, sendo que o ano passado nós atendemos 22 atendimentos o ano todo. Somente no domingo foram 8 focos de incêndio em Rio Claro, um deles aqui neste terreno ao lado do cemitério Parque das Palmeiras. As chamas invadiram aqui o espaço do cemitério e atingiram aquele viveiro que foi totalmente destruído, principalmente no telhado que era feito de sapé. Ali viviam 15 aves, pássaros lores australianos que acabaram morrendo. O incêndio foi por volta das 11h30 da manhã de domingo e em pouco tempo matou os pássaros. Não teve o que os funcionários do cemitério fazer, a não ser apagar as chamas para evitar uma tragédia. Foi tudo muito rápido.
Dos funcionários que estavam aqui no momento trabalhando, eles tentaram apagar o incêndio, tentaram fazer, mas as chamas eram altas e sem chance de conseguir salvar eles. Além de serem aves caras, os lores tinham alto valor sentimental no cemitério. Criadas em cativeiro há 5 anos, haviam botado os primeiros ovos e nascidos os primeiros filhotes há pouco tempo. Gente, todo carinho na parte de tratamento, de cuidar, de alimentação deles, tudo, né? Então a gente acaba sentindo bastante. Segundo a Defesa Civil, o estado de São Paulo é o mais crítico em número de focos de incêndio. Nos últimos 2 dias foram 1000 casos em todo o estado. A Defesa Civil insiste que a população não coloque fogo em terrenos nem em pequena quantidade de mato. A gente pede para que as pessoas não ateiem fogo em terrenos aí baldio, quando faz a limpeza, em vegetação. Além de ser o crime ambiental, elas também estão aí prejudicando a saúde das pessoas. A dificuldade em punir quem ateia fogo é grande porque quase sempre não se encontra ninguém por perto. Por isso, a denúncia é fundamental. Para o bem da saúde de todos, para o meio ambiente, as pessoas devem denunciar e passar as informações para a Defesa Civil para que nós possamos encaminhar aos órgãos competentes para que eles tomem as devidas providências. Olha, você pode fazer então suas denúncias pelo telefone da Defesa Civil, que é o 199. A terça-feira deve continuar com sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima de 31 e mínima de 16 graus. Na quarta-feira, a máxima é de 29 e a mínima de 15 graus. E na quinta-feira também não há previsão de chuva. Máxima de 28 e mínima de 14 graus. E diante deste cenário crítico, queimadas e muitas cidades ainda com falta de água, nós fomos às ruas saber o que cada um tenta fazer em Rio Claro para que o recurso não venha a faltar. Algumas cidades da nossa região, como Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Araras, já sofrem com a escassez de água. Aqui em Rio Claro, a população já se conscientizou e adotou medidas preventivas para evitar um futuro racionamento. Fecha a torneira para tomar banho, lava a louça com a torneira fechada também. Não mais lavo o carro, nem cozinha, não lavo mais nada. Olha, para lavar lavar louça, eu coloco a água na pia, passo aquela água lá e numa bacia vou repassando eles. A gente usa principalmente a água que usa para lavar roupa na máquina e lava o chão, né? Eu economizo sim. Eu só tomo banho, não demoro nada. Eu pego, desligo tudo. Na hora que é preciso água, eu passo pano na casa, não desperdiço água. Reutilizar a água da máquina, não deixar lavar quintal, todo esse tipo de coisas. Quando lava verdura também aproveita a água. Diminuir o tempo do banho, na hora de lavar a louça, não deixar a torneira aberta direto, essas coisas. Tudo que a gente pode fazer para colaborar, a gente tem feito. É importante destacar que todas as ações, quando o assunto é economia de água, são importantes. A cidade de Rio Claro ainda não está numa situação crítica, como outras da região. Mas Piracicaba, por exemplo, é abastecida pelo rio Corumbataí, depois que Rio Claro capta sua água. Se a vazão diminuir muito com o uso da água, aqui Piracicaba também terá mais problemas para abastecer a comunidade. Olha, falando agora de política local, ontem aconteceu uma assembleia entre sindicato e funcionários municipais para decidir as ações que serão desenvolvidas essa semana devido ao atraso no pagamento de horas extras e outros benefícios. Leonardo Alves tem mais informações. Pois é, Janaína, o impasse ainda segue, já que a prefeitura ainda não pagou aquelas promessas feitas para o sindicato. E ontem, na Assembleia, com mais de 300 pessoas, uma decisão concreta ainda não foi firmada. De qualquer forma, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tu Reginato. Tu, o que aconteceu ontem lá no NAM, na reunião que teve? Foi uma Assembleia bastante acalorada, com muitas dúvidas, e ficou definido que na próxima Assembleia ela continue em aberto. Vamos nos reunir novamente na quarta-feira, às 19 horas, no núcleo administrativo. E, independente do que aconteça até lá, já está programada uma manifestação na sessão camarária da próxima segunda-feira. E a conversa com a administração continua? Como está a negociação?
Nós vamos ter uma reunião agora à tarde ainda com a Secretaria de Finanças, com o Japir Pimentel, no qual a gente espera ter um retorno positivo. O que seria esse retorno positivo? Dando uma data definitiva para a efetuação dessa diferença que ainda falta das horas extras, 13º proporcional e licença-prêmio. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações, confirmando que a próxima Assembleia está marcada para amanhã, de novo no NAM, e de qualquer forma, na segunda-feira, então, terá protesto na sessão camarária. Leonardo Alves, eu volto com você no estúdio. E logo mais, a partir das 13h30 da tarde, acontece em Rio Claro mais uma campanha de doação de sangue. Saiba se você pode ser um doador. Vamos ouvir uma das organizadoras do Grupo Mais Vida. Todas as pessoas de 16 a 69 anos de idade, menor de 18, tem que ir acompanhado pelos pais ou responsável, ambos levar documento com foto, né? Todos os doadores devem levar um documento com foto, ter peso acima de 50 quilos e bom estado de saúde. Essa doação vai para o Hospital Amaral Carvalho, é um hospital de referência nacional nos tratamentos oncológicos e é importante que a população participe para ajudá-los nessa batalha de conseguir o sangue. A campanha, então, acontece hoje das 13h30 da tarde até às 7 da noite no Grêmio da Santa Cruz, que fica na Rua 9, entre a Avenida 10. E ao passar pelo centro da cidade, na correria do dia a dia, você consegue observar a beleza e a importância do jardim público? Na próxima reportagem, vamos viajar um pouco na história deste ponto, que agora é patrimônio histórico do estado. Veja só. Diariamente, milhares de pessoas passam pelo Jardim Público de Rio Claro. A diversidade botânica e os monumentos históricos fazem do local um dos únicos no estado. Aqui ele tem uma grande diversidade, não apenas histórica, social, como também botânica. E é por isso que, na lei orgânica do município, do qual eu fui um dos nossos constituintes de Rio Claro, em 1990, a nossa Constituição Municipal, no artigo 5º, nós colocamos que os símbolos de Rio Claro são o brasão, a bandeira, as armas, o gabinete de leitura e o jardim público. São patrimônio da nossa história e, portanto, merece ser tombado e preservado para todo sempre. Apesar da cidade ter sido fundada na Praça da Matriz, com o advento da ferrovia e o desenvolvimento nas proximidades da estação, duas praças foram construídas, a 15 de novembro e a Tenente Otoniel Teixeira. A Avenida 1 é que separava as duas. O Jardim Público guarda a história da cidade e até mesmo do Brasil em seus monumentos. De rioclarenses ilustres, a homenagem vinda da Itália no centenário da cidade, com o Anjo da Concórdia. Temos aí, portanto, esses monumentos todos, que são representativos, fazem parte da nossa história, da nossa vida. O processo que culminou no tombamento do Jardim Público teve início em 2003. Segundo a Prefeitura, partiu do próprio Condefat. Para o município, ter a sua principal praça como patrimônio tombado é sinal de que daqui para frente nada neste local poderá ser alterado. O tombamento assegura a preservação deste desenho da praça como ela é. Portanto, ela garante que tenhamos aqui um testemunho de um período importante da história da cidade, que ele não pode ser descaracterizado, mas que pode ser amplamente utilizado. Continua sendo o jardim público um espaço de convivência, um espaço cívico e, portanto, que deve ser amplamente utilizado pela comunidade, mas não pode ser descaracterizado. Para quem é rioclarense da Gema ou para quem escolheu a cidade para viver, o jardim público é sempre agradável e merecedor do título de patrimônio tombado. O que a senhora acha que tem de mais bonito aqui no jardim? Esses monumentos antigos. Esses eu acho muito lindo. Tem várias coisas, né? Uma delas é o Anjo da Concórdia ali, né? Que a gente sabe a história dele, né? Veio da Itália para cá, o sujeito morava aqui, foi em Santos, pegou o Anjo da Concórdia, trouxe para Rio Claro. E a seguir, olha, tem esclarecimentos sobre direitos trabalhistas. Você pode enviar a sua pergunta pelo nosso contato 21 11 7000 e ainda as ocorrências policiais. Jovem de 23 anos é vítima de sequestro relâmpago em Rio Claro. Ela estava desaparecida desde a noite de ontem.